E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sexto ano. Vamos continuar nossas aulinhas ali, nossos assuntos de ciência. O que nós vamos começar agora é sobre fósseis, um registro da história, né? E vamos falar um pouquinho sobre os planetas, sobre o Sol, sobre a nossa Via Láctea, o nosso universo ali assim, tá? O assunto passado nós trabalhamos sobre rochas, né? As camadas da Terra, ali assim, principalmente da litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, que é a junção delas da biosfera, que é onde acontece a vida. Falamos um pouquinho das rochas, que são literalmente as pedras, que existem 3 tipos, que são as sedimentares, as ígneas e as metamórficas. E hoje nós vamos continuar um pouquinho desse assunto e depois ir pro amplo, sobre o universo, tá? Então hoje nós vamos falar sobre fósseis, tá? Mas que nome estranho é esse? O que seria fósseis? Então são restos ou vestígios, né, preservados de animais, plantas, outros seres vivos, né, que ficaram presos nas rochas, principalmente nos tipos de rochas sedimentares, que elas vão acumulando sedimentos, né, vão fazendo camadinhas ali assim, né. Pode ficar um corpo inteiro, né, a estrutura inteira do ser vivo, ou partes dela, também pode ser registrado pegadas, né, rastros e pegadas. São muito antigos, né, são preservados por anos, milhões de anos às vezes, né? Então, e assim é um processo natural que acontece na natureza ali. Os fósseis, na sua totalidade, eles são formados, né? São formações rochosas, né? O fóssil, ele passa por que nós já vamos ver como é que se forma um fóssil. Ele literalmente, ele quase acaba virando uma pedra, se petrificando, né? Fóssil, ele vem do termo latim, fósseis, que significa ser desenterrado. Opa, desculpa, desenterrado, tá? As ciências que estudam os fósseis, né? Os cientistas que estudam, as ciências que estudam os fósseis são a paleontologia. Os paleontólogos são aqueles que acabam escavando, procurando fósseis e descobrindo como é que foi nosso antepassado, como é que foram os primeiros seres vivos que existiam no planeta Terra, né? E ali, através disso, que eles viram a evolução dos seres vivos, né? E tudo que existe aqui no planeta Terra. Então, como são formados esses fósseis, né? Um ser vivo, né? Uma planta, um animal, qualquer ser vivo aqui no planeta Terra, ele acaba morrendo, né? Faz todo o seu processo de ciclo de vida, ele acaba morrendo. E ele se deposita no fundo do solo, num lugar mais baixo, olha assim, né? E ele começa a se decompor, ele começa a apodrecer, tá? Começa a, né, sumir, literalmente. Ao longo do tempo, esse corpo ele é coberto por sedimentos, por rochas, por pó, terra mesmo, ele vai sendo coberto ali assim, conforme vai passando o tempinho ali assim. E depois de muito tempo, esse esqueleto, né, o esqueleto, ele vira uma estrutura muito dura, né, e como eu falei, ele se petrifica, ele vira pedra literalmente. Debaixo desse acúmulo de sedimentos, de várias coisas, até restos de outros animais, outras plantas, ele é assim. E ele pode aparecer na superfície, né, voltar à superfície, depois de uma erosão, né, ou de escavações feitas pelos homens, que são os paleontólogos ali assim, né. Então, fósseis são restos de animais ou plantas, né, que foram enterrados por naturalmente, ele é assim, pela natureza, pelo depósito de muitas coisas, e que depois de passar muitos anos, milhões de anos, né, eles começaram a surgir. Quando a gente fala em fósseis, as primeiras coisas que a gente lembra são os dinossauros, os fósseis de dinossauros. Então a gente sabe que existiam os dinossauros, né, algumas espécies de dinossauros, porque foi encontrado ossos grandes e foram pesquisados e analisados. Então, ali surgiu essa ciência ali, a paleontologia, que estuda os fósseis e a gente descobre como foi o nosso planeta Terra há alguns milhões de anos. Agora nós vamos começar um dos assuntos mais interessantes que eu gosto em ciências, que eu estudava em geografia também na minha época de estudante, né? Que é a gente falar um pouquinho sobre o universo, mais especificamente um pouquinho mais perto, não por essa grande imensidão que existe ali, mas sobre o nosso sistema solar, né? Que são os sols e os planetas aqui do nosso sistema solar, né? Então, o sistema solar, como a gente vê nas imagens ali no fundo, ele tá localizado, né? A localização dele é lá na Via Láctea, né? É como se fosse
a cidade que ele existiria no universo, assim, o país onde ele existiria no universo, né? E ele o sistema solar ele é um conjunto de planetas, planetas anões, diversos outros astros do universo, assim, como asteroides, meteoros, cometas, satélites, né? E a nossa única estrela, que é o Sol, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Sol e também um pouquinho umas características de alguns dos nossos 8 planetas do sistema solar, tá? Então, o Sol, ele é a única estrela, né, que existe no sistema solar. As outras estrelas que a gente vê no céu à noite sempre, né, elas estão a bilhões de quilômetros aqui da nossa Terra, né? Ela apresenta um diâmetro de mais ou menos 1.394.000 quilômetros quadrados. Cabe mais ou menos 1.000 e poucas terras dentro do Sol. Então, se nós pegássemos vários planetas terras e colocasse lá dentro, é mais de 1.000 e poucas terras, planetas terras, né? Mas ele em relação a outras estrelas que existem no universo, ele é uma das menores estrelas que existe. O Sol, ele fornece a energia, a luz, né, para que haja vida no planeta Terra. Nosso planeta Terra está localizado nem tão perto do Sol e nem tão longe. E isso faz com que haja vida aqui no planeta Terra. Se nós tivéssemos alguns quilômetros mais perto do Sol, talvez não existiria. Se nós estivesse mais afastado, também não existiria. Nós estamos exatamente numa faixa que eles chamam da faixa da vida, né? Que é onde pode haver a vida, assim, porque não é tão quente, né? Não fica tão próximo do Sol. E não tão frio, não fica tão longe do Sol, né? Então, o Sol, ele é a única estrela do nosso sistema solar. A única estrela que tem aqui e que nos fornece a vida, né? Um pouquinho sobre os planetas. Então, a composição dos planetas depende da distância que ele está do Sol, né? Quanto mais longe, menor a sua temperatura e maior a quantidade de gás e menor a quantidade de matéria sólida, tipo de rochas, né? Que é o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nós já vamos falar um pouquinho sobre eles. Quando os planetas estão mais próximos do Sol, né, acontece uma evaporação um pouco mais do gelo e acaba se formando um terreno mais cheio de rochas e de outros metais, que é o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tá? Então, a ordem dos planetas, né, do nosso sistema solar, saindo lá do Sol, nós temos a estrela Sol, aí vem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Uns dados, umas características de um pouquinho de cada planeta, ele é assim. O Mercúrio, ele é o planeta mais próximo do Sol, ele é o menor dos planetas e ele tem uma temperatura de 430 graus Celsius. É quente pra dedéu. E ele tem praticamente nada da atmosfera, essa camada de ar que envolve, né? O próximo, que é Vênus, né? Ele é o planeta mais brilhante do nosso céu à noite. A gente consegue ver, dependendo alguns dias do ano, olha assim. Ele é o planeta mais quente, sim, a gente acha que é Mercúrio que é mais perto, mas não. É Vênus, ele é o planeta mais quente, porque ele tem ainda um pouco da atmosfera, e essa atmosfera acaba não deixando que a luz do Sol seja refletida para o universo, né, para o espaço. Então, ele é o planeta mais quente. A temperatura dele chega a mais ou menos 460 graus Celsius. Imagina o inferno aqui lá dentro. A Terra, né, que é o único planeta que apresenta características para existir a vida. Ele é o primeiro dos planetas terras que tem dos planetas, né, que possui um satélite natural, né, que é a Lua, que a gente vê no céu. O satélite natural é um corpo celeste que gira em torno de um planeta, de um astro maior. Então, é a Lua, né? O próximo é Marte, que ele tem características semelhantes com a Terra, porém a atmosfera dela Só um instante, Julia. A minha filha tá aqui comigo. Ela é formada a atmosfera pouco densa, é formada mais por dióxido de carbono, né? Então, não é respirável lá sim. Ele possui um solo avermelhado e ele tem 2 satélites naturais. O próximo, Júpiter, ele é considerado um gigante gasoso, ele é feito totalmente de gás, pelas pesquisas que os cientistas já fizeram.
Ele sim, Júpiter é o maior de todos os planetas, né? Nele possui uma tempestade, a maior tempestade do sistema solar, que até um tempo atrás cabia 3 terras lá dentro, hoje cabe 2 e pouquinho. Então, se colocar 3 planetas dentro de uma tempestade, imagina, num redemoinho muito grande que existe lá, né? A temperatura média dele é menos 100 graus Celsius, então começa a ficar frio, né? E ele possui 69 satélites naturais. Olha quantas luas existe lá em Júpiter, né? O Saturno, que é um dos planetas mais bonitos, eu já tive a oportunidade de ver ele num telescópio, muito lindo. Eu vi uma imagem até hoje. Então, é o planeta dos anéis, ele tem anéis em roda dele, né? Ele possui aproximadamente 62 satélites naturais, 62 luas. E sua temperatura chega a menos 140 graus Celsius. É frio, mas tem mais frios ainda. Então, Urano, né, ele possui pouca luminosidade, então dificilmente você consegue ver ele no céu, né? Claro, com aparelhos específicos ali, os telescópios, né? Ele também possui alguns anéis ao seu redor, mas menos visíveis, né? Mais difícil de observar. Ele tem uma temperatura de média de menos 220 graus Celsius. É frio. Ele tem uma cor azulada, um azulzinho mais clarinho assim. E ele possui 27 satélites naturais, né? 27 luas. E ele é o único dos planetas que faz o seu movimento de rotação, que é aquele que gira em torno do seu próprio eixo, ao contrário. Vou pegar o controle que eu tenho aqui para mostrar, tá? Então, nós temos os planetas, eles vão girando, né, ao seu redor assim, né, em torno do Sol. O seu eixo imaginário, ele é assim, para o movimento de rotação, né? Já Urano, ele gira ao contrário, ele gira assim, ó, né? Ele, devido a algumas pesquisas, pode ter sido atingido por um meteoro, alguma coisa assim, que fez mudar seu movimento de rotação. Então, os planetas todos giram assim em torno do Sol e ele já gira ao contrário. Ele é uma das ovelhas negras do nosso sistema solar, ele gira ao contrário. É o diferentão. E o último dos 8 planetas do sistema solar, que é Netuno, né? Ele tem uma cor azulada mais forte, por causa da conta dos gases que ele possui na sua atmosfera, ele é assim. Ele é o mais distante do Sol, então, teoricamente, o mais frio deles. Ele também tem em torno de uma temperatura de menos 220 graus Celsius, então ele também é frio. Ele e o Urano sempre estão batendo ali qual é o planeta mais gelado deles. E ele possui 14 satélites naturais, 14 luas que giram em torno do planeta ali assim, né? Então, vamos lá para as atividades que vocês têm que fazer hoje, tá? Então, a primeira delas, né, depois desse resumão ali assim, o que é fóssil, que são restos de restos de animais e plantas. Nós vimos como é formados os fósseis, né, que são ossos que eles vão decompondo, vão sendo enterrados, se petrificam e anos depois são descobertos, né? Vimos um pouquinho do sistema solar, né, que é onde o planeta Terra gira, que temos uma única estrela que é o Sol, que nós temos 8 planetas, né, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então, e tem um pouquinho das características de cada um ali assim. Lá no texto tem tudo, a descrição que eu falei aqui pra vocês no vídeo tá lá no texto também, tá bom? Então, as atividades. A primeira delas é para você assinalar o que são fósseis, né? Tem 3 alternativas, você vai assinalar o que define o que é um fóssil, bom? A 2 é para você escrever qual que é a ciência que estuda os fósseis, né? O nome lá, muito dificinho, né? São as pessoas, a ciência que vive estudando os fósseis, ali assim. A 3 é para descobrir um enigma abaixo, tem uma frase ali assim, uma palavra ali assim, que tem a ver com as escavações de fósseis. Então, vocês vão ter que descobrir o enigma que tem ali com aqueles números e aquelas letras ali assim. Não é difícil, tá? A 4 é para você escrever a ordem correta dos planetas do sistema solar. Tem o quadrinho ali assim, os planetas estão fora de ordem. Então, você vai colocar qual que é o primeiro planeta, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, e assim por diante, tá bom? Até chegar ao 8º. O nome deles estão ali embaralhados, vocês vão ter que colocar na ordem certa. Se prestar atenção aqui, ou leram
no texto, vocês vão descobrir facílimo, tá bom? A 5. Qual o nome da estrela do nosso sistema solar? Qualquer coisa, se o tempo tá limpo durante o dia, olha lá fora que a gente já vai saber o nome da estrela, né? A 6. Qual que é o nome do planeta do sistema solar que a gente mora? Ah, não, ó, se errar essa eu dou uns tapas, né? Qual que é o planeta do sistema solar que nós moramos? Acho que eu moro lá em Netuno. Não, melhor, eu queria morar em Saturno, mas não dá. É um planeta gasoso, cheio de gás, não tem como. Mas eu queria, é um planeta muito lindo. E a 7, vocês vão ter que descobrir lá dentro do caça-palavra, achar ali dentro do caça-palavra, o nome dos 8 planetas do sistema solar, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, bom? E depois eu quero que lá no caderno de ciências de vocês, essa última parte ali assim, vocês vão recortar esses planetas ali assim, os planetas e o Sol, e vão colar lá no caderno de ciências na ordem correta. O Sol, daí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E pintem, por favor, tá bom? Quem puder já vai me enviando as fotos, tá bom? O dia que eu conseguir dar um jeitinho, eu vou lá, eu peço pra alguém olhar essa atividade pra mim, tá? E como sempre, vocês sabem que eu tô à disposição, né? Se tiverem dúvida, mande ali no WhatsApp particular ou deixe recadinho assim. E, por favor, tentem fazer as atividades, não deixem de fazer, porque é muito importante que é em cima disso que eu vou avaliar vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. E até mais, galera. Tchau!